Se Lula for candidato, nós devemos apoiá-lo, diz o Sarney. O ex-chefe do executivo avaliou que o atual presidente está fazendo um bom governo, como sempre fez em outros mandatos. Ô, Sarney, já tá igual o Joe Biden você, né? Tá igual o Joe Biden. Se não tá igual, tá chegando lá. Se ainda não tá igual, já tá no caminho, né, ô Sarney? Abre aspas, olha o que ele disse. Sou amigo pessoal do Lula, gosto muito dele, de maneira que se o Lula for candidato, sou da opinião que nós devemos apoiar Lula. Fecha aspas, disse em entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Eu tenho pra mim o seguinte, que quem defende o Lula, mesmo sendo de outro partido, sendo até do União Brasil, quem defende o Lula, bom sujeito não é. Tem aquela música, quem não gosta de samba e futebol, bom sujeito não é. Deveriam adicionar na música também, quem defende o Lula, o PT, bom sujeito não é. Você pega o histórico desse Sarney, que foi presidente, senador, presidente do Senado. O Sarney vem do Maranhão. Você pega o estado do Maranhão, o estrago que a família Sarney fez, o estrago que fizeram no estado. Aí você vê exatamente o estado do Maranhão. O estado de miséria, o estado de extrema pobreza, o estado que infelizmente gera pouquíssimos empregos, grande parte dos moradores, eu já morei no Maranhão. Muito jovem, mas já morei no Maranhão. Imperatriz, não sei se tem ouvinte acompanhando o programa pela internet. Cidade, entre aspas, né, com o maior PIB do estado, mas também miserável pra caramba. Você encontrava milionário, cara que tinha avião, e também o cara não tinha classe média baixa, classe alta. Ou o cara era multimilionário, ou o cara extremamente miserável, pobre, quebrado, sem comida em casa. É a situação do Maranhão, onde os bacanas, contratos com o Estado, políticos, coronéis da velha guarda, nem esse senhor que tá aparecendo na tela aí, o do bigode. O outro nem se fala, né? Pelo amor de Deus. Falando agora bem do Lula. Esses caras sempre se deram bem, enquanto povo, comendo lixo. O povo do Maranhão. Quem é maranhense aí, com todo respeito a você, que é uma pessoa boa, o maranhense é um cara legal, mas o Estado, quem já governou o Maranhão? Família Sarney, a família Lobão, acho que a família Lobão nunca governou, mas é político tradicional. Sarney, Lobão, Flávio Dino, ministro do Lula, agora ministro do STF. Eu não preciso dizer mais nada, né? Quem apoia o Lula, bom sujeito não é. Pode ser de outro partido, até do União Brasil. Quem relativiza o Lula e os seus asseclas, bom sujeito não é. Escreva o que eu estou te falando, ouvinte. 9 horas e 40 minutos. 9h41, Vanessa Moreira. Com certeza, Timóteo. Essas famílias coronelistas, que a gente pode falar assim, né? Inclusive, quando eu estudava na minha adolescência, a gente tratava em geopolítica, no colégio ainda, no ensino médio, sobre essas famílias e as tratava como coronelistas. Era o exemplo da família Sarney, aí no Maranhão, a família Barbalho lá no Pará, a família Magalhães aqui na Bahia. Essa tá fraca. Essa tá derretendo, mas é porque o PT entrou com força, né? Mas eles acabam sempre sendo o contraponto de poder e sempre um contraponto de esquerda. Esse chamariz aí de atenção que eu queria dar a essa situação são contrapontos de esquerda a essas famílias coronelistas que acabaram em um dado momento contribuindo com uma certa prosperidade econômica nos estados, acabam carregando esse legado passado, né, que inclusive vem sendo transferido de geração para geração, mas as gerações atuais elas têm uma amizade e um interesse de organização totalmente ao lado da própria esquerda brasileira. Então, que isso fique bem claro. O Sarney ainda está aí firme, né, lá no Maranhão, e ele quer, de fato, essa recuperação desse prestígio que ele nunca perdeu, certo? Essas famílias acabam nunca perdendo. Aqui na Bahia, a família Magalhães está enfraquecida, mas não perdeu ainda. É o outro ponto de poder que a gente tem. É o poder paralelo, digamos assim, porque eu não chamo de direita. Não tem como chamar. E isso acontece aí também no Maranhão, Timóteo. No Pará, os Barbalhos viveram momentos tristes também. Eu falo tristes para eles, né? Eles perderam o poder para o PT durante anos lá no Pará. E recuperaram.
Entendeu? E recuperaram por quê? Porque as pessoas acabam criando uma memória afetiva com aquele período áureo que viveu, produzido por essa família. Então, os seus descendentes acabam sendo eleitos. E esse clã, né, acaba se perpetuando aí em vários estados, infelizmente, nordestinos. A gente tem a família Gomes também no Ceará. Bem lembrado. Certo? E isso vai acontecendo. Só cobra, hein? É brincadeira. Isso vai acontecendo. Ó, a gente já tem pessoas hoje na direita, entre aspas, chamando Ciro Gomes de uma ótima opção para a presidência da República. Um ouvinte mandou mensagem pra gente então, aqui, né? o que a gente vê, Timóteo, é que acaba, assim, renascendo essas famílias, né? Agora o Sarney está buscando a aliança com o PT porque ele perdeu quem era o governador do Maranhão. Já é aliançado há um tempinho já, né? Mas eles nunca deixam de ser aliançados com a esquerda, é isso que eu falo. É claro. Certo? Agora, quem era o governador do Maranhão na época da pandemia, por Flávio exemplo? Dino. Entendeu? Não era da família mais Sarney. Então, a família Sarney acaba existindo essa alternância de poder desse coronelismo com a esquerda que acabou surgindo e crescendo no Brasil. Foi isso que aconteceu em diversos estados nordestinos. E é por isso que a população sucumbe. Porque o que a esquerda fez, gente, não foi algo inédito. Aqui na Bahia, por exemplo, ela só fez profissionalizar todo o esquema que já era implementado pela família. Coronelista que dominava a política aqui. Então, eles só fizeram profissionalizar. E é assim que a esquerda vai trabalhando. Certo? Então, isso que está acontecendo aí no Maranhão não é nenhuma surpresa. A gente já imagina isso. E é por aí, gente. A gente está vendo aí agora o próprio Fernando Henrique, o Collor, que está sendo indiciado novamente pela Lava Jato, prisão e tudo mais. Você tá acompanhando isso? Estou acompanhando. Aí o que a gente percebe? Por que está acontecendo toda essa perseguição com o Collor? Porque o Collor apoiou o Bolsonaro. Exato. Mas se o Collor não tivesse tomado partido nessa divisão, ou tivesse ficado neutro, ou tivesse apoiado a esquerda, ele estaria de boa. Perfeito. Certo? Então, o que a gente vê é exatamente isso. Em diversos estados do Nordeste, a gente não tem esquerda, mas a gente tem essas famílias. Quantos aqui na Bahia clamam? Ah, não, a semineta tem que ganhar a semineta de direita. Por quê? Porque lembra do pai, né? Lembra do avô, que fez um bom trabalho na segurança pública, que lutou contra a ditadura militar. Mas será que o avô hoje vive? Como que ele estaria nesse jogo político? Eu me pergunto isso. Será que ele estaria realmente batendo o Lula? Eu não consigo enxergar dessa forma. Entendeu? Porque a prioridade dessas famílias sempre foi fazer aquela como é que a gente pode chamar assim? Aquela monarquia ali no Estado, né? Aquela monarquia privada ali no Estado. É bem complicado isso. Para! Não vai embora, não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.